Aí o que, que a gente vê? Com esse sincretismo religioso, o dia 25 era o dia do Natale do Sol Invicto, do nascimento do Sol Invicto, e daí vem a palavra Natal. Era o dia do nascimento do Sol Invicto. Com essa fusão religiosa de mitraísmo e cristianismo, onde vários elementos do mitraísmo foram enxertados no cristianismo, você tem inclusive essa mudança de data de celebração de Natal. Então, o dia 25 de dezembro, ele passou a ser celebrado como o dia de nascimento de Jesus só em 350 depois de Cristo, pelo próprio imperador Constantino. Posso só fazer um parênteses aqui? Óbvio, você manda aqui, Lamartine. O interessante é que nunca houve nas escrituras a tradição de celebrar o nascimento. Você não vê celebração do nascimento de Abraão e nem de Jesus, porque isso não era a cultura deles, entendeu? Mas dentro dessa nova mentalidade pagã, né, porque o Constantino, ele na verdade ele teria se convertido, entre aspas, porque ele estava perdendo a guerra para um general chamado Maxêncio. E para ele vencer a guerra, ele se junta aos cristãos. Ele teria tido uma visão, né? E ali ele teria se convertido. Até hoje isso é controverso. Muitos dizem que ele nunca se converteu. Mas os cristãos que estavam cansados de uma perseguição se juntaram a ele. Ele venceu a guerra e aí ele institucionalizou, no caso, a religião cristã, chamando de católica, que católica no latim significa universal. Ele universalizou. Agora, você vê claramente os elementos pagãos, sobretudo dos astros, até nos nomes. O que é, por exemplo, no inglês? Sunday, domingo, é o dia do sol. Monday, segunda, dia da lua. Isso você vê Marte, Lunedi, né? Martedi, em todas as línguas, você vê claramente o nome desses astros que eram adorados nas religiões pagãs. Então, não tenha dúvida de que realmente o Natal, como ele foi concebido, ele tem aspectos do paganismo. Mas depois a gente vai chegar lá na aplicação disso nos nossos dias. Porque a gente segue tem aí. Eu só quis fazer essa observação para mostrar como nós realmente temos exatamente nós temos o mesmo pensamento. Nós estamos em lados antagônicos. Então nós concordamos tanto com a importância da celebração do Natal, e o Lamartine vai explorar esse tema melhor, mas a proposta aqui é mostrar o porquê de alguns líderes serem contra. Ah, entendi. E entender por que a gente comemora o Natal como a gente comemora e como que esse sincretismo aconteceu. Então, o que a gente vê? O imperador romano, o primeiro imperador romano cristão, entre aspas, Constantino, ele colocou na clandestinidade todas as outras religiões e priorizou o cristianismo, menos o mitraísmo. Por quê? Porque muitos soldados romanos, muitos dos militares romanos eram adeptos ao mitraísmo, eles eram a força e o alicerce do império, então ele não quis mexer com esse pessoal. Só que o mitraísmo sobreviveu até só 394 depois de Cristo. E aí o cristianismo então se sobrepujou, o cristianismo então venceu. Absorveu a data e você não fala mais em mitraísmo. Por outro lado, a Igreja Romana está assimilando a data, a celebração, a comemoração e toda a parafernália e todos os elementos envolvidos nessa celebração. Aí, a partir de 394, o cristianismo passa a construir templos em cima dos lugares onde nós tínhamos as cavernas de cultos ao mitraísmo. Nesses cultos eles matavam boi, derramavam sangue, faziam uma série de cerimônias, sempre envolvendo sangue, porque sangue é moeda no mundo espiritual e as entidades estão sempre exigindo sangue. E a partir daí o cristianismo construiu boa parte dos seus templos em cima dessas cavernas. Se você pega, por exemplo, a Catedral de São Paulo, em Londres, ela foi construída sobre um local de culto à Mitra, culto ao Sol. Se você pega algumas catedrais em Paris, o mesmo, tudo em cima de templos de adoração ao Sol que estavam em ruínas. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor, na Bíblia Sagrada, nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição, mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os 10, é o sábado. Então, quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus? Que é o sábado dos judeus. Que é o sábado dos judeus.
Mas isso é mandamento. Então, o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol, é o Sunday, é o domingo. Então esse é o dia do sol, esse é o dia do domingo. Então até essa mudança ocorreu. E o que a gente vê ali? Invalidada essa observância bíblica original desse quarto mandamento que santifica o dia do Senhor como sábado. Então até nisso a igreja foi deformada. Hoje, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas, são os dias dos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. Então nós não podemos e não precisamos ir para um extremo de dizer, não, então vamos mudar os nossos cultos, vamos fazer tudo de culto de sábado. Não é isso. Quando isso também foi objeto de grande divisão no meio da igreja primitiva, quando os gentios passaram a se converter a partir da igreja em Antioquia, eles foram chamados de cristão e eles começaram a discutir quais os mandamentos que eles deveriam cumprir. Entendeu? Então, lá em Colossenses capítulo 2, Paulo deixa claro que algumas ordenanças que eram para os judeus não deveriam ser impostas para os gentios. Dentre estas, as festas de luas novas e sábados. Então lá está deixando claro que eles não teriam que cumprir a adoração no sábado. E a igreja primitiva, principalmente gentílica, ela começou a se encontrar no domingo. Agora, o que ele falou é verdade. Eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você impõe o sábado para as pessoas? Não. Porque para mim o sábado também representa Cristo. Mas eu guardo o sábado para mim. Eu e a minha família, o sábado eu separo para Deus. Nós temos na igreja tanto celebração de sábado quanto de domingo. É que ficou tão vinculado a domingo, dias Mas do aí culto, que tá, né? o que ele está falando é verdade, porque o sábado um dia vai retornar. No milênio, por exemplo, vai voltar o sábado. Então, em nenhum momento Deus tinha como, vamos dizer assim, visão que a igreja mudasse o sábado para o domingo. Mas ele não impôs sobre ela essa questão. O apóstolo Paulo deixa claro isso em Colossenses 2. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Porque uma das perguntas que me fazem, mas espera lá, os 10 mandamentos são válidos para hoje? São. Mas e o sábado? Aí você tem que fazer um malabarismo teológico para você não dizer isso. Então não é uma imposição.